comecei muito cedo, ainda criança, quando eu morava na Vila Militar, onde os oficiais do Exército eram geralmente vindos da AMAN, do Rio de Janeiro. Então eles tinham uma tradição do samba, e nós tínhamos um bloquinho de carnaval das crianças. Lá a gente já começou a tocar, a criar letras de samba, e isso muito pequeno. Aos 12 anos de idade, um primo do meu pai que veio ficar uma temporada em Francisco Beltrão, em gratidão ao meu pai, ele me levou para o Rock in Rio em 1985, o primeiro e único, de fato, Rock in Rio, quando não tinha ainda Ivete Sangalo, mas que foi uma experiência inesquecível para mim. Então eu tive a oportunidade de assistir Queen, assistir Scorpions, Whitesnake, Ozzy Osbourne, James Taylor, Cazuza, e acabei me apaixonando pelo rock. E quando eu retornei para Beltrão, 11 dias depois, eu sabia que era isso que eu queria e nunca mais me recuperei. O Rock in Rio então foi para mim o início de uma jornada de praticamente 40 anos. Comecei, meu primeiro contato com o instrumento musical foi com meu pai. Meu pai tocava assim, um violãozinho nos finais de tarde, depois do serviço, e alguma coisa eu fui aprendendo ali. Mas com o rock foi quando eu comprei um disco dos Beatles, o disco Help, que aí me bagunçou tudo. A partir daí eu fui comprando todos os demais, né, dos Beatles, e depois dos Stones, e depois um monte, né, estou com eles aqui ainda. E claro, né, com a influência das bandas que já existiam aqui em Beltrão. Quando eu comecei isso, eu estou falando de 1989, 88, 89, né, essa minha iniciação. Tive minha primeira banda em 1991. Então nesse período aí já existiam aqui em Beltrão algumas bandas. Você tinha o Tumor Plus, nosso querido Alemão Blue, ou a Reba Z9, que foi a primeira banda do Bira, que depois formou o Paraná Blues. A banda Domínio Insano, que eu considero a primeira banda de metal de Beltrão, inclusive com músicas próprias, né? Todas essas bandas aí tinham o seu material autoral. Na verdade, meus pais sempre foram muito musicais, em casa sempre tinha música rodando. E a minha mãe via com os vinis dela ouvindo, e eu era pequeno, eu tinha, sei lá, a gente veio para Beltrão, eu tinha 6 anos, o Digão tinha 2, 3 aninhos. E a gente cresceu nesse ambiente, ouvindo muita música. Então, meus pais sempre ouviram muita música, e isso acho que foi influenciando eu e o Digão para a gente tomar um direcionamento como a gente tomou, né, em certo momento da nossa vida, em aprender algum instrumento. O meu avô, por parte de mãe, meu avô Dilton, ele era maestro e mágico, ele era um artista lá no Rio de Janeiro. E isso eu acredito que veio, né, essa carga genética passou para mim, para minha irmã também. Hoje ela começou a cantar depois de uma certa idade, mas canta demais. Eu venho de uma família de músico, todos nós fomos criados na questão da música gospel, a música gospel americana, aquela que vem o blues, a soul music. Eu venho de São Paulo capital, e toda a minha família sempre foi envolvida nessa questão do soul, do blues americano e no segmento gospel. Eu comecei com a bateria, era baterista, comecei com 8 anos de idade a estudar um pouquinho, e na minha adolescência eu comecei a me interessar por instrumento de cordas, né? Especialmente o violão. Graças aos meus 2 mestres, meus tios, o nome dele é
o Geias, e o outro é Jazanias, o Jaza. Eles são mega instrumentistas e eu até então na bateria, mas vendo eles tocarem, tanto guitarra como violão como baixo, começou a me surgir um desejo de aprender. E aí, por volta ali dos 16, 17 anos, eu comecei a pegar os meus primeiros acordes no violão. Antes do Tumor Blues, ainda teve uma banda chamada Cano de Escape. E essa banda tinha alguma música autoral. Eu lembro de um show em 1983, onde eu fiquei encantado com as músicas, com o repertório do Cano de Escape, logo depois do Tumor Blues e o Reba Z9. Então a Reba Z9, sim, começou lentamente com músicas autorais. Agora o cenário das músicas autorais era bem fraco, né? Porque a década de 80, nós estamos falando ainda da década de 80, era uma influência totalmente americana, né? O Rock in Rio, ou alguma banda gaúcha, que a gente tinha influência direta das bandas gaúchas aqui no Francisco Beltrão. E as bandas nacionais mais conhecidas, como Barão Vermelho, Titãs, Legião Urbana, Capital. Então começamos com o repertório, punk rock, né, Garotos Podres, etc. E depois começamos a absorver muito o rock gaúcho, TNT, Cascaveletes, Garotos da Rua. Então esse foi o início do Reba Z9. Além de tocar cover, ela já tinha o seu trabalho autoral. A gente ia lá, bisbilhotar nos ensaios delas e aquilo impressionava muito a gente. Então, nesse ambiente aí, foi que eu formei minha primeira banda junto com alguns amigos, se chamava UTI. A gente tocava só covers, essa banda teve uma duração pequena e logo eu acabei formando o Chumbo Dirigível junto com meus companheiros lá. Com o Chumbo a gente está aí até hoje. Onde, já no começo, quando eu entrei, eu comecei a compor algumas músicas, como Rosa Purpurina. O processo de gravação da fita cassete do Reba Z9 foi numa única sala que tinha uma acústica legal no Banco do Brasil, onde nossos integrantes da banda eram estagiários no Banco do Brasil e eles conseguiram uma autorização do gerente para a gente ficar um final de semana dentro do Banco. Olha só que loucura isso. Hoje em dia é incabível, mas quando o pessoal começou a ouvir uma banda com letras autorais, e essa gravação sim foi um pouco mais profissional, para uma fita cassete que a banda Reba Z9 fez, quase todas as músicas tocaram na rádio, principalmente a Rosa Purpurina. Foi a mais tocada, ficou acho que 6 meses, algum ano. 6 meses eu tenho certeza que tocou em primeiro lugar. E os radialistas começaram a tocar porque era uma música da cidade, bem gravada, uma letra de qualidade, um instrumental legal. Então nós acabamos tendo um público bacana já desde o começo. E a fita vinha assim escrita: essa é uma fita cassete demo, só que nós não demos, nós vendemos. Só uma gozação. Mas tinha 11 músicas, a metade minha, a metade do Jair de Oliveira também, um grande músico aqui da cidade na época. Eu agradeço muito esse convite, que foi do Fábio Meotti e do César Leão de Aqueiro. O Guira também fazia parte da Reba Z9, quando eu comecei, né? Então eles já estavam, a banda já tinha um nome na cidade ali, e devagar a gente foi se aproximando deles, né? Tocava ali o Bira, o Maguila, enfim.
Ali no Bar do Pescoço, né, que era um pote legal, tinha a casa do Bira, né? A gente ia pra casa do Bira lá, já tinha um estúdio lá, no Erva 19, a gente ensaiava também, mas muitas vezes a gente não ia lá não ia muito pra ensaio, a gente ia lá pra curtir, pra ouvir som. O Bira botava os discos dele lá e a gente ficava lá, ouvindo som. O Bira é um dos caras mais gente fina da música. Além de ser um cara muito engraçado, muito divertido, sempre a gente teve uma relação muito boa com o Bira. Um grande amigo que a gente tem, o Bira, além de ser assim, um cara que influenciou muito, um artista muito importante na cidade, com um trabalho próprio que ele produziu, as músicas autorais dele, influenciou muita galera aí da minha geração também. Chum dirigível, na época, isso foi ali em 92, eu tocava na banda UTI e eu já estava meio que saindo dessa banda, a banda estava meio estável. E eu estudava no Colégio Reinaldo Sás e lá, amigo meu antigo, foi fazer estágio, trabalhar lá na diretoria fazendo um estágio, o Robson, né? E a gente começou a conversar, fazia tempo que a gente conversava, e ele falou, cara, você está tocando, ele todo tocando. Ele falou, cara, lá, lembra do Regi lá, do André? Eu falei, claro que lembro, meus amigos de infância. Ele falou, cara, eles compraram esse equipamento, lá tem um tocador de guitarra. Eu falei, cara, eu vou lá ver então, vamos marcar um dia, vamos lá. Aí fomos lá, tomamos uma cervejinha e fiz um som lá, eles fizeram um somzinho e falaram, cara, vamos formar uma banda aqui nós, eu vou saindo da minha banda lá. Aí eles falaram, vamos, demorou, né? Então, o início do Chum Dirigido foi ali, foi eu, o Regi, que no início ele era para ser guitarra base, eu era guitarra solo. O André, né, o André Degrau, que era nosso baixista, o Robson, batera, e o Cassiano Aquino, para ser vocalista. Essa formação durou a fase inicial ali, algum tempo, e depois foi tendo algumas alterações. Daquela primeira formação, que ainda está, sou eu, o Regi logo se tornou vocalista. Quando eu fui morar em Curitiba para estudar, fazer vestibular e faculdade, com saudades de Francisco Beltrão e do sudoeste do Paraná, então eu comecei a escrever sobre essas saudades, as figuras de linguagem, as figuras de pensamento, utilizava isso nas composições, falava do pinhão, da geada, da vida simples do campo, no rock. Uma influência direta da banda Blindagem e João Lopes. A banda Profecia gravou uma fita demo, na mesma época em que a gente gravou nossa fita demo, na época fita cassete, você gravava uma demo ali, reproduzia em fitas cassete, para poder divulgar, não existia nem CD ainda. Então eu lembro dessa demo do Profecia, que trazia o som bem na pegada deles, assim. Já estava Digão ali cantando. Logo mais o Supersonic gravou o material deles também, já CD. Acho que foi mais ou menos no mesmo período que a gente gravou o nosso. Então, a primeira banda que participei foi uma banda chamada Profecia. Alguns amigos de escola, eu na guitarra, o Cícero Lago na guitarra e vocal, que era o único que conseguia fazer um certo cultural na época. E tinha a batera, na batera o baterista original foi o Sandro Feigen e no baixo o Marcelo Polski. Aí depois veio a formação que a gente realmente firmou e levou por alguns anos aí. Foi o Fernando Menon na bateria, o Rodrigo Melati na guitarra, o Cícero passou só para vocal e o Ricardo Uri veio para o baixo. E o Ricardo Uri toca hoje comigo no Mustang, a gente tá aí, tem uma longa história.
começamos a compor algumas coisas muito influenciadas por thrash metal, né? Sepultura, Slayer, Megadeth, que estava rolando Metallica, né? Que a gente ouvia, né? Que estava aparecendo naquela época, final dos anos 80, começo dos anos 90. Compusemos algumas músicas em inglês, né? Devastation, a única que eu acho que não lembro ainda. Logo depois essa formação terminou, e aí em 96, né, eu estava na faculdade, meu irmão estava aqui com ainda de Gão, e aí ele já tinha formado com alguns amigos o que seria a nova formação do Profecia. Né? Aí éramos eu, o Digão, o Rômulo Antunes, o irmão em Londres, e o Trentinho, o Luciano Trentinho na batera e o Everson Cerico no baixo. Em 97 a gente gravou uma demo, com 4 musiquinhas também, em inglês ainda na época, e essa demo fez até uma repercussão legal, teve uma crítica legal no Rock na época, para quem curte rock and roll e tal, conhece. E começamos a tocar aqui em Beltrão, na região, e logo depois essa banda também, essa formação acabou, e ficamos eu, o meu irmão Digão e o Luciano Trentinho, na batera, que veio formar o núcleo do Supersônico, né? Nós éramos chamados de Camões, era um trio e era muito interessante. O Digão tocava baixo, cantava, tocava guitarra, treinando na batera, começamos a compor, aí já em português, né? Algumas coisas em português, Docinho, Tempo de Voltar. A gente gravou uma demozinha, né? Uma demo na época com o Renato Tesser, né? E com a Dansky. Supersônico fez um, lembro dentro do trabalho deles, ouvi, a gente trocava ideias também quando a gente se encontrava sobre as gravações, o procedimento que estavam usando para gravar, enfim. Então o Virgílio Miléo acabou tomando as rédeas de produção do primeiro CD da banda Paraná Blues, onde eu comprei uma mesa de som, fiz um financiamento e acabei comprando essa mesa e dei para ele a mesa em troca das gravações. O CD foi quase todas as músicas tocadas, bem tocadas na rádio, e isso permitiu com que o Paraná Blues ficasse vários e vários anos em evidência. O primeiro CD do Paraná Blues tenha sido talvez o primeiro CD de rock do sudoeste do Paraná. Então foi uma novidade. Dentro do CD, como a primeira música, a gente imaginava que o carro-chefe desse CD seria a música Cigarrinho de Palha, eu coloquei um cigarrinho de palha dentro do CD, naquela parte oca que dobra, da dobradiça do CD. Isso eu vim fazendo durante a viagem de Curitiba para cá. E eu trouxe 1000 CDs e acabaram numa semana. E um vagalume o persegue pensando ser sua namorada. O sol vem cedo e traz você, vejo seus olhos sempre.
Pra gente, cara, quando eu... Foi um prêmio, assim, sabe? Realmente foi poder fazer aquilo lá numa segunda-feira, ter o público, ter a galera cantando a tua música, sabe? Isso pra mim, eu acho que é pra isso que um artista, um compositor nasce. Realmente pra você jogar o teu, que nasceu de você, o universo, e as pessoas se identificarem e gostarem, e sabe que ele tá lá cantando contigo. E aquela parte que o Digão até pede pra galera, pra gente parar, né, que fica só a galera cantando, inclusive, assim, que vai até hoje, que eu vejo aquele momento, sabe? E é pra isso que a gente faz. Que a minha avó teve, ela resolveu vir morar em Francisco Beltrão em 2001. Eu já tinha uma tia que morava aqui e para cuidar dela, até uma promessa que eu tinha feito para ela de estar sempre junto com ela, eu acabei abandonando tudo em São Paulo e cheguei aqui em Francisco Beltrão no ano de 2001. E para cuidar dela, não vim para cá por causa de música, nada, mas para cuidar dela, e comecei a trabalhar aqui também em Beltrão com outras coisas. E aí eu conheci umas pessoas aqui da igreja também e me chamaram para tocar com a banda deles da igreja aqui em Beltrão. E aí fui fazendo algumas amizades e de repente as pessoas começaram a me pedir aula, isso em 2001. Mas eu não era um profissional, principalmente na guitarra, assim. É até engraçado dizer que eu não fazia nenhum solo, nada, assim, era só base, não tocava mesmo. E aí eu ganhei essa guitarra da minha tia Célia, foi um presentaço, e fiquei com ela durante muito tempo só fazendo base. E de repente as pessoas começaram a me pedir aula e eu falei, nossa, mas poxa, eu não sei fazer solo, nada, mas eu preciso estudar esse instrumento. E aí comecei a ter alguns alunos e comecei a estudar esse instrumento ali em 2000, final de 2001, cheguei aqui na metade de 2001. Inclusive teve na época, em 2001, final de 2001, o Canta Beltrão. Se eu não me engano, foi o primeiro Canta Beltrão. E eu tinha uma música própria, né, só fazendo base, não tinha solo. E convidei uma cantora na época para cantar essa música, que é minha, da minha irmã, a Sui. E a gente ganhou em primeiro lugar. E foi até engraçado isso, mesmo sem ser profissional, a gente ganhou em primeiro lugar o primeiro Canta Beltrão. A gente gravou 11 músicas, né? Então, e a gente ia lá em Cascavel gravar, no estúdio Veronese, lá com o Luciano do Ecos da Tribo, também um cara que ajudou a gente também. Então, isso aí demorou quase uns 2 anos para ficar pronto. A gente ia, todo mundo trabalhando, né? E a gente conseguia ir no sábado. Então ia nos sábados, aí tinha sábado que não dava para ir, tinha show. Então a coisa foi se arrastando, mas a gente começou e concluiu lá com ele. O nosso primeiro disco se chama Terra Firme. Ele acabou saindo em 2002. E aí em 2002 apareceu uma pessoa muito importante na minha vida, assim. Eu tenho um total respeito, uma admiração gigantesca por ele, assim, porque ele me conheceu nessa fase. Eu me desenvolvendo como guitarrista aqui em Francisco Beltrão, acho que 2002 mesmo, e a partir dali muita coisa mudou na minha vida como músico, como guitarrista, né? No segmento do rock, que foi o Maguila. O Maguila, um dos maiores bateristas da história de Francisco Beltrão, um baterista que foi referência para diversas pessoas, né, para toda a piazada, um histórico gigantesco com grandes bandas. O que eu vou falar do Maguila, cara? A gente tocou junto em 2 bandas, do que eu lembro, né? Se não teve mais, né? A gente teve a banda Tromos, durou um curto período, e a banda Coringa, onde
estava eu, Maguila, Maurício Escher, Marcos Dank, Digão Castellano participou um período também. E comecei a conhecer também diversas bandas, diversos músicos que eu não tinha conhecimento, porque Beltrão, nessa época, respirava rock, assim como nenhuma outra cidade. Era bonito de ver 2002, 2003, 2004. Você andava na rua em Beltrão, todo mundo com seus instrumentos, a piazada tudo cabeludo. Era magnífico, assim. Era uma época que, puxa, admito que sinto saudade disso. Passei por algumas bandas assim diferentes também. Inclusive, eu acho que foi mais ou menos nessa época, 2003, 2004, a gente formou a primeira banda de reggae do sudoeste do Paraná. E foi algo também que eu não esperava, assim, né? Porque o rock ele tem várias vertentes, né? Tem reggae dentro e tem tantas outras coisas. E aí a gente montou o Jan Roots. O Jan Roots foi uma banda assim que, puxa vida, né? Virou uma febre na época, e o outdoor, e tocando pelo sudoeste. Comprou a Kombi e a gente começou a usar para ir fazer show, né? Então a gente rodou o sul inteiro com aquela Kombi lá. E ali tem muita coisa bacana, muita história, recordações de monte com a Kombi, que ganhou o apelido de Felicidade, né? Justamente por isso, né? Pra gente se sentir tão bem pegando a estrada com a Kombi. Cascavel, no sábado, e estávamos voltando para Beltrão no domingo de manhã. Pegamos a estrada ali por Nova Prata. Então, um pouco antes de Boa Vista da Aparecida, a Kombi quebrou. Isso era um domingo de manhã, não passava uma viva alma. A gente esperando um socorro ali, um solão rachando, não tinha uma árvore, cara, nós ali. Até que o carro vindo lá do fundo, com um som alto. Aí a gente quando a gente percebeu, o carro estava fazendo, era um carro de propaganda política, ia ter uma eleição logo ali daqui uns dias. E falou, pô, é esse aí mesmo, né? Abordamos o carro e o Escher foi incumbido de pegar carona com esse carro até a cidade mais próxima, que era Boa Vista, e voltar para nós ali com socorro. Isso num domingo de manhã, né? Aí tá legal, ele foi. E aí vai passando tempo, cara. Já tá perto de meio-dia, eu acho que já tinha passado de meio-dia. Eu tô até perdido no horário, mas era muito quente. E nada, cara, nada. E aí o nosso baterista, que é o mais nervosinho, ele falou, olha, eu já tô desanimado. Ele falou, calma, cara. Daqui a pouco o Maurício aparece aí com socorro. Ele falou, Maurício, tu quer saber, cara? Ele vai aparecer aí, com um corcel velho caindo aos pedaços aí, que não vai prestar nem para chegar até aqui. Esse vai ser o socorro dele. Pô, deu dali uns 5 minutos, um corcelzinho branco apontou lá em cima na curva. E veio vindo e tava ali o Maurício dentro do corcel branco com socorro. O mecânico. Gostou de estar no meio da música e começamos a fazer vários eventos juntos e várias ideias surgiam e a gente não se preparava muito assim na questão da organização, a gente não pensava em muita coisa, a gente só ia lá e colocava em ação o que a gente pensava. Vamos se divertir. Vamos se divertir, exatamente. E a nossa ideia era sempre unir a galera do rock, a galera da música, sempre foi essa. Então nesse evento, quando a gente pensou em união musical, aí a gente pensou nesse evento, só pro Garcia tocando, que a pessoa chegava com o seu próprio instrumento, subia no palco e tocava. Era uma coisa maluca, porque a pessoa ia pro bar, ela não ia ver uma banda, ela ia pro bar e ela ia ser a banda. Só que começou a surgir um monte de gente que ia ser essa banda.
E a gente tinha feito para amigos, né? Ah, vão lá, leva o teu instrumento, vamos tocar para amigos. Mas de repente... saiu do controle. E aí, tanto saiu do controle, que aí começou a lotar tanto aquele lugar, e eu tava, tipo assim, a princípio eu ia ficar na frente, minha ideia era depois me divertir com a galera, mas não consegui sair da frente, lá da portaria, e eu já tava com uma... a gente na época cobrava ingresso, assim... R$5. Tipo assim, mais pra galera, a gente ter ali um valorzinho, assim, mas era só... os custos e tudo mais. Mas eu lembro que eu tinha uma sacolinha assim, eu enchia aquela sacola de dinheiro, corria no carro, descarregava tudo no porta-luva, o dinheiro voltava com a sacolinha. Tudo cheio de trocado. Da galera que entrava, e chegou um rapaz, começou a chegar a imprensa, assim, sabe? A Miss da época apareceu. A Miss e a galera da imprensa, gente, tava uma loucura. E a gente não estava preparado para isso. Exatamente. E aí chegou uma pessoa, nunca vou me esquecer desse momento, que era R$5, como eu falei, e a pessoa chegou com um cheque. Pelo amor de Deus, eu quero entrar. Eu tenho cheque. Eu falei, não posso te dar um cheque de R$5. De tanto tamanho desespero da galera pra poder entrar. E, gente, foi muito bacana. Foi um evento, assim, que a gente teve que terminar. A gente teve que terminar o evento e a galera foi pra cima da gente porque eles não queriam que terminasse. Já era de manhã. E... já tinha passado às 6h30 da manhã, nunca tinha visto isso em Beltrão. Era muita gente. Eu também ia tocar, a gente ia tocar, mas não conseguiu, porque eu fiquei com uma prancheta na mão. Começou a aparecer um ônibus, um mini ônibus de 2 vizinhos. Foi. Começou a descer gente, e era instrumento, o palco não cabia mais nada de instrumento. Né? A Jam Session, que foi um evento feito com alguns meus alunos. Gravamos um DVD, e na época era difícil para gravar um DVD, em 2007. Foi feito aqui no Espaço da Arte. E tive apoio assim, de uma galera legal, né? Na época o Risca de Giz patrocinou. E aí eu tive um desafio também nesse DVD, que foi por causa dela. Ela queria que eu tocasse o Minnie Malmsteen. E não é muito a minha praia, eu sou um cara do blues, eu sou um cara do feeling. Claro, eu gosto mais do Van Halen, Steve Ray Vaughan também, uma das minhas inspirações, até hoje. Escutava Malmsteen, mas não era a minha pegada, tocar naquela velocidade, e aí ela me infernizou tanto que eu tive que tirar a música. Eu joguei ele no fogo também. Você vai tocar essa música. Tá aqui no DVD essa música, que foi bem bacana, foi um desafio. Então foi um evento assim, marcante assim, para nós, né? Eventos que tinha em Curitiba, de rock, blues, ele tocou em todos que existiam na época. Mas teve um evento muito importante que projetou o nome do Paraná Blues a nível nacional e internacional, que foi o Team Blue Jazz Festival em Búzios. E nós saímos daqui de Beltrão, fomos até Búzios para tocar com a banda. Tocamos ao lado de Blues Etílicos, Celso Blues Boy, aquela baterista lá do Lenny Kravitz. Então, o primeiro CD da banda Paraná Blues foi em 1999 e o segundo foi em 2018. Nós gravamos em São Paulo, porque a família do Gabriel, junto com a irmã dele, o Gabriel e a Sui é uma grande cantora, e a família toda deles são músicos natos, né? Eles tinham contato com uma gravadora lá de São Paulo, porque eles participaram de tantas coisas em São Paulo, referente à música, que eles tinham esse conhecimento, essa porta aberta em São Paulo, e nós fomos para lá, para gravar em 2018 o segundo CD da banda Paraná Blues.